Ansiedade, como controlar o mal do século. Então vamos lá. Primeiro falando rapidamente de mim, só me apresentando, né? As pessoas normalmente me perguntam se eu sou psicólogo. Bom, eu não sou psicólogo, né? Eu sou coach, sou palestrante, sou treinador, sou escritor e autor do livro Ansiedade, 10 maneiras de controlar o mal do século. A minha formação, eu sou administrador, né? Então eu não sou psicólogo, sou empresário desde os 19 anos. Então, assim, eu sou um expert em sofrer com ansiedade. Já sofri bastante com ansiedade, né? Então, ou seja, desde 19 anos eu sei o que é pressão, cobrança por resultados, e, então eu entendo muito bem. Então, de sofrer com ansiedade, eu sou realmente um bom entendido. E de tanto sofrer, só que depois teve um momento que eu fiz o meu treinamento de coach, né, me tornei um coach, me especializei muito em inteligência emocional, e eu sofri uma crise de ansiedade, e foi nesse momento que eu falei, puxa, como é que eu posso, entrei em conflito comigo mesmo, como é que eu, coach, ajudo meus clientes a vencerem a ansiedade e outros problemas, e eu sofrendo com ansiedade. Realmente foi uma crise muito forte, e aí foi quando eu pesquisei profundamente sobre ansiedade, foi quando eu escrevi o livro, e realmente aí, hoje eu busquei artifícios de você controlar a ansiedade sem medicamentos. Quando eu falo esse tema, não quer dizer, se alguém for psicólogo, ou enfim, for perguntar, eu não estou querendo sugerir que ninguém deixe de fazer qualquer tratamento, ou se o seu psicólogo te orientou a algo, eu não quero, eu não sou clínico e eu não posso interferir nessa questão. Mas se você está, por exemplo, hoje faz algum tratamento com psicólogos, algum medicamento, e passar a usar os exercícios, a metodologia que eu vou te ensinar aqui hoje, você vai sentir uma grande diferença, e você vai ter uma recuperação bem mais rápida. Ou seja, a ansiedade não vai mais estar no controle da sua vida, mas você vai estar no controle da sua ansiedade. Então, sou aí, finalizando, sou o fundador, né, e o diretor do Performance Máxima, que é uma empresa de treinamentos, né, de palestras, e também faço executivo coaching, ou seja, faço coaching presencial com executivos, gestores, empresários, enfim. Bom, falando um pouquinho, eu não vou me ater muito a falar de ansiedade, porque, enfim, vamos falar da solução e vou falar pouco da ansiedade. Mas a ansiedade é uma questão grave, realmente. Uma pesquisa da ISMA fala hoje que 82% das pessoas estão sofrendo com ansiedade. É um número muito alto. Ou seja, isso sofrendo. Esse é o ponto. Né? Então, é um número muito grave. Um levantamento da IFARMA fala que hoje o consumo de remédios contra a ansiedade é maior do que para tratamento de doenças controladas, como hipertensão, colesterol alto, diabetes. Ou seja, tem pessoas que não conseguem hoje dormir se não for através de um medicamento, se não for através de um sossega-leão. A mente fica agitada a noite inteira e realmente a pessoa tem muitas dificuldades. E, por último, Augusto Cury fala: a ansiedade intensa reduz 92% da sua qualidade de vida e 99% da sua capacidade de raciocínio e criatividade. Olha só, isso é muito grave. Eu fico pensando como é que as pessoas conseguem, né, viver com a ansiedade intensa, porque não perde 92% da sua qualidade de vida e perde a sua capacidade completa de raciocínio, de criatividade, compromete o trabalho, né? Exatamente isso. As pessoas que sofrem com ansiedade reclamam muito que elas passam a engordar porque elas comem compulsivamente. A ansiedade faz elas comerem. Elas precisam de remédio para dormir. Tem pessoas que falam assim: eu sou ansioso igual meu pai, eu sou igual minha mãe. Isso é muito interessante porque eu também percebo que eu repeti traços dos meus pais. E sim, faz sentido a gente ter herdado essa ansiedade. Eu não acredito que seja uma questão genética, eu acredito que seja uma questão comportamental. Acontecia uma questão dentro de casa, quando você era criancinha, você via sua mãe, a reação dela, se preocupava e tal, e você acabou recebendo essa carga, como eu recebi. Então, eu acredito
muito nisso, né, nessa questão da herança dos nossos pais. Eu estou vendo que o pessoal está reclamando um pouco da imagem, do áudio, enfim. Eu estou um pouco limitado aqui em poder trabalhar em cima de uma solução em relação a isso, tá? Vamos caminhando aqui. Se estiver muito ruim, a gente tem que pensar o que pode ser feito. Compromete o desempenho profissional, isso é muito sério, isso você passando a produzir menos no seu trabalho, menos na sua atividade profissional, ou se você é um empresário, compromete os seus negócios, você começa a ter perdas financeiras, compromete relacionamentos, amizades e convívio com outras pessoas, compromete a saúde física e mental e as famosas chamadas doenças psicossomáticas. Essa semana mesmo, conversando com um amigo, que foi a uma dermatologista, porque estava tendo erupções na pele, e ele falou assim, o dermatologista falou para ele, não, você não tem nada, o que você tem é emocional. Então, ou seja, eu acredito que cada um de vocês que estão ouvindo deve passar por alguma situação parecida, mas vamos caminhando para a gente não ficar com muitas delongas, e eu quero, talvez, impactar aqui com a primeira frase, onde eu falo, ansiedade não é negativa. Você pode pensar, Rangel, o que é isso, Rangel? Você é louco. Ansiedade não é negativa, ansiedade, ela pode ser positiva, tá? Quando você tem controle dela, ela pode ser positiva. Porque a ansiedade, ela provê recursos físicos e mentais para você reagir diante de alguma situação de desafio, né? Então, vamos voltar lá para o tempo das cavernas, quando o homem da caverna tinha que caçar para se alimentar. E ele ficava ali à espera, esperando o melhor momento, e ele ficava ali ansioso. E o instinto de defesa, a ansiedade, trazia nele um instinto de preparar o seu organismo, o corpo dele, para fugir ou para lutar. Então, ou seja, a ansiedade, ela está também, justamente, ela está trazendo recursos para o nosso físico, para a gente fugir, para a gente lutar, para a gente ficar, se preparar para uma situação, para um desafio. Então, esse é o ponto. E os nossos desafios atuais, os desafios da crise, desemprego, inflação, vendas fracas, inadimplência, dívidas, cobrança, falência, e etc. Eu imagino que vocês, quem está aí ouvindo, deve estar sofrendo com ansiedade por algumas dessas situações. Então, imagino que você deve estar sofrendo por alguma dessas situações, passando por isso. Então, nós todos temos desafios diários. E a ansiedade, quando ela vem, ela, tipo assim, desafio. Então, ela alerta o nosso corpo. A questão é a intensidade dessa ansiedade. Então, o seu inimigo verdadeiro não é a ansiedade. O seu verdadeiro inimigo é o medo. O medo que é realmente o seu inimigo, e ele pode ser muito negativo. E aqui, quando a gente fala de ansiedade, nós estamos a falar do medo do futuro. Tem uma frase de Lao Tzu que fala, se você vive no passado, você sofre com depressão. Se você vive no futuro, você sofre com ansiedade. Se você vive no presente, você tem uma vida de bem-estar. Então, esse é o ponto, medo do futuro. Esse medo é um medo fake, é um medo falso, é aquele medo que fala assim, e se? E se não der certo? E se eu não der conta de pagar as contas? E se eu não aguentar a cobrança? E se eu não aguentar toda essa situação, todo esse momento? E se? É sempre o e se. É o medo do futuro, é o medo que está por vir. Ou seja, a gente tem que, na ansiedade, um dos pontos é o seguinte, trocar o e se por apesar de. Então, nós estamos passando por crise, então, apesar da crise, eu vou decidir me manter bem, né, com autoestima positivo, manter uma coragem, manter determinado. Apesar do desemprego,
apesar da inflação, apesar das vendas fracas, ou seja, apesar da situação, eu vou me manter resiliente. Então, a gente tem que, primeiro ponto, trocar o "e se" pelo "apesar de", né? O grande ponto é o medo do futuro. Esse medo, ele não é algo real, ele é imaginário. E se esse medo for alimentado, ele pode ficar enorme. Ele pode ficar raivoso e descontrolado. Então, ou seja, eu passei por uma situação dessa, justamente, e comecei a pensar, e se? E se acontecer isso? E se eu não conseguir faturar? E se eu não conseguir o recurso para pagar as contas? E se eu não conseguir me estabelecer no mercado? E se eu não conseguir... Enfim, o "e se" começou a borbulhar na minha cabeça, e eu comecei a pensar um monte de cena, eu comecei a pensar um monte de catástrofe, e esse medo foi tomando conta, ele foi crescendo, um medo que era, talvez, insignificante, ele foi ficando monstruoso dentro da minha cabeça. E ele ficou descontrolado, e aí, bum, a crise de ansiedade. Uma crise que realmente... quem passa por isso, igual eu ouvi pessoas aqui falando que sofrem com ansiedade há 5 anos, eu sei bem o que é isso. Eu sei muito bem o que é isso, sofrer com ansiedade. E aí, um primeiro ponto que eu quero já falar um pouquinho de solução, tá? Falando um pouquinho de solução, é o distanciamento cognitivo. Distanciamento cognitivo, ou seja, a gente tem como o que é isso? É você analisar a situação, e você meditar e responder sobre essa análise, meditar e responder. Quais resultados negativos você espera e qual a probabilidade real deles acontecerem? Então, ou seja, você tem que fazer esse exercício, medir qual o medo, qual é o seu medo do futuro, o que você está pensando, que resultados negativos você está esperando que vai acontecer. Se eu pudesse te sugerir, escreva isso no papel. Eu estou com medo de não pagar a conta e ser despejado, eu não estou com medo de não pagar a escola do meu filho e eu ter que tirar ele da escola particular, eu estou com medo de não ter um plano de poder pagar o plano de saúde, enfim, eu estou com medo de perder meu emprego, ou seja, são hipóteses que podem acontecer, então quais resultados negativos você espera? E depois você sai escrevendo qual a probabilidade deles acontecerem. E aí depois você responde, existe alguma chance de resultados positivos acontecerem ao invés de resultados negativos? Se sim, quais são os resultados positivos possíveis? Ou seja, você vai começar a usar o seu bom senso, o seu racional, para você começar a combater a ansiedade. O que você acha que é mais provável de acontecer com base na experiência passada e outra informação que você tem sobre a situação? Então, você começar a pensar sobre isso. Eu poderia fazer uma comparação sobre isso, sobre essa situação, né? Você está sofrendo com ansiedade. Imagina um saco plástico. Imagina um saco plástico transparente, para você ter uma visualização. E esse saco plástico, você abre ele e vai enchendo de água. Essa água é a sua ansiedade. E aí a ansiedade vai aumentando, você joga mais água nesse saco. E ele vai ficando cheio até a metade. E aí o saco está pesado, você está segurando ali. E você vai enchendo esse saco com mais água. Essa é a ansiedade que está ali tomando conta de você. O distanciamento cognitivo, quando você começa a fazer algumas perguntas e te provocando a fazer algumas respostas lógicas, né? É como se você pegasse um prego e começasse a fazer furinhos nesse saco plástico. Então, você vai fazendo furinhos nesse saco plástico para essa água ela ter uma vazão e ela começar a sair. E isso começa a te aliviar, porque a pressão da ansiedade, você vai vendo que, bom, poxa, não é bem como eu imaginava. Talvez eu não estou sofrendo além da conta, não é para eu sofrer tanto. Né? Enfim, então, esse é um exercício muito interessante, o distanciamento cognitivo. É muito interessante, recomendo muito que você faça, tá? Bom, vamos lá, continuando, né, deixando algumas dicas.
faça da realidade sua amiga. Entenda que a vida é feita de momentos bons e ruins. Isso é salutar, é natural. Qualquer pessoa passa por momentos ruins. Então, ou seja, né, e já indo para o item 2, né, e para o item 3, porque eu vou falar um pouco abrangendo todos os três, descubra o bem que jaz oculto no momento ruim e aproveite-o sem demora em benefício próprio. E relaxe e reconheça que momentos ruins têm fim. Então, pessoal, o que eu quero falar aqui é o seguinte: bom, momentos bons e momentos ruins todos nós passamos, tá? Né, você está passando talvez por um momento difícil, como eu já passei, talvez como eu tenho passado, mas até existe uma frase que eu gosto muito, que fala o seguinte: o problema não é o problema é como você reage ao problema. Então, primeira coisa, não se sinta um premiado pelo jogo da vida, de estar sofrendo o que você está sofrendo. Todas as pessoas sofrem. Todas as pessoas passam por momentos ruins. Isso é natural. Aliás, isso é salutar. Isso faz parte da beleza da vida. E aí, aproveitando isso, sabendo disso, poxa, é bom passar por momentos ruins. Essa frase talvez possa soar um pouco forte. É bom passar por momentos ruins. É salutar passar por momentos ruins. Por quê? Porque a gente aprende muito com esses momentos. Então, descubra o bem que jaz oculto. O que você pode tirar de positivo? Qual o aprendizado? Né? Então, por exemplo, eu tive aprendizados importantíssimos quando eu passei minha crise de ansiedade. E eu falo que, puxa, se alguém chegasse e falasse exatamente o que eu aprendi com essa experiência, e falasse assim: ô, Júnior, o Rangel, já passei por isso, e você tem que fazer assim, 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 talvez eu não daria atenção, talvez eu não entenderia nem o que essa pessoa estava falando. Então, ou seja, foi necessário passar, talvez, passar para aquele momento ruim para eu ter aquele aprendizado. E eu te falo hoje que hoje eu sou muito mais forte, mais resiliente, mais preparado com todas essas lições que eu tirei desse momento de crise. E eu também quero até colocar, não é que o momento de crise acabou, né? Nós estamos vivendo num momento muito conturbado no nosso país, né? Todos nós estamos vivendo uma crise. Então, além cada um tem os seus problemas pessoais, suas situações pessoais, ainda temos uma crise no nosso país que realmente ainda contribui ainda para as coisas ficarem ainda mais, ficarem ainda piores, né? Então, ou seja, então eu quero deixar bem claro que falar sobre ansiedade quando não tem problema é fácil. E é isso que eu quero te falar para vocês. Eu não sou uma pessoa zerada de problema. Eu não sou uma pessoa que não tem nenhuma dificuldade, que não tem nenhum desafio. Eu tenho desafios diários. Mas é justamente o que eu quero defender aqui, que você pode controlar a sua ansiedade. E ainda vou mais. Você pode ser feliz mesmo com problemas, mesmo com dificuldades, mesmo com desafios. É isso que eu estou defendendo. Talvez possa parecer forte, mas é isso que eu acredito, e é isso que eu tenho conseguido com os meus clientes, né, de coaching, e é isso que eu tenho proporcionado para eles. Então, exatamente, eu já falei um pouco sobre isso: transforme seus momentos ruins em momentos bons, tirando o foco sobre o que não tem, e concentrando seu foco no que você tem, e voltando ao básico, que é o que realmente importa. O ponto importante aqui é o seguinte: para você transformar esse momento que você está vivendo agora, com um momento negativo, em um momento bom, é você parar de olhar para as coisas que estão dando errado e começa a olhar para as coisas que estão dando certo, ou as coisas que estão bem. Angel, nada na minha vida está funcionando. Tá tudo indo mal. Mas eu ainda quero te desafiar. Olha aquilo que está positivo. Então, assim, aí eu posso chegar a um lado extremo. Compare sua vida com os refugiados que estão fugindo lá da Síria, que estão lá em campos de refugiado, com os filhos dele, levando em balsas, morando em abrigos subhumanos, em situações, assim, periclitantes. Compare a sua vida com a deles. Se você for comparar a sua vida com a dessas pessoas, você acha que você tem motivo para positivos?
né? Você tem coisas boas, né, para falar da sua vida? Você tem saúde, você enxerga bem? Ou seja, se você tiver dificuldade de achar coisas positivas, ou seja, focalizar naquilo que é bom, então se compare com uma situação extrema que você vai ver que você tem muita coisa boa. E isso é um exercício mental. Isso é um exercício mental. E aí vem o outro ponto, não compare a sua situação com a das outras pessoas. Tem uma frase que eu gosto, não compare seus bastidores com o palco dos outros. A gente tem essa mania, ou pelo menos eu tinha essa mania, comparar toda os meus bastidores com o palco. Mas a gente não sabe o que está acontecendo na vida das pessoas, a gente só vê a vida delas superficialmente, que é o palco. Então, a comparação muitas vezes nos fazem não dar valor para as coisas boas que estão acontecendo conosco. Então, por exemplo, eu tenho um carro, sei lá, um carro pé duro, sem ar-condicionado, com 20 anos de uso, e aí eu vejo meu vizinho com um carro zerado. E aí eu falo, que meleca esse carro, e esse carro, que não, carro velho, tal, tal, tal. Então, ou seja, mas se eu olhar para o lado também e olhar e andar com o meu carro, passar no ponto de ônibus, ver lá uma fila de 30 metros para pessoas pegando ônibus, você fala, puxa, eu tenho um carro. Nossa, que coisa boa, eu tenho um carro que me leva para o meu trabalho, para meu passeio. Então, ou seja, foque no positivo. Dá valor para o que você tem de bom. Então, concentre naquilo que você tem. Concentre ao básico. O básico é, igual eu acabei de falar, o básico são essas coisas. Então, por exemplo, no momento da minha crise, o básico, eu olhei né, para aquilo que eu tinha de bom, olhei para minha família, né, uma esposa maravilhosa, 3 filhos lindos, saudáveis, todos com uma saúde de ferro, crianças maravilhosas, amorosas, enfim. E aí eu falei, nossa, eu tenho muita riqueza, eu tenho muita coisa boa. Né? Então, esse é o ponto. E abandone o papel de vítima. Você não é vítima. Tá? Esse é o ponto. Quem está passando por ansiedade, às vezes pode falar, ô, mundo cruel, ó vida, ó azar. Meu caro, você não é vítima. E aí eu quero te convidar decida assumir o controle do seu barco. Decida assumir o controle do seu barco. Então, eu falo muito com meus clientes, que se você quer ter um resultado definido, quer alcançar algo, você precisa controlar sistematicamente as suas ações. Se você está nessa situação, provavelmente foi você mesmo que se colocou nela. Por quê? Porque o seu resultado o resultado que você está vivendo hoje é uma soma das suas ações que você teve no passado. Tá? Então, talvez possa parecer um pouco duro, mas isso é lei da física. Toda ação tem uma reação. Né? Uma coisa ruim não vai te acontecer se você não tomou as medidas necessárias. Né? Isso talvez seja uma frase dura, né? Mas eu estou suportado aí por vários escritores, autores que falam sobre isso. E o que controla as suas ações? O que define como é que você vai agir? São as suas decisões. Então, é onde eu quero te convidar. Decida hoje assumir o controle da sua vida. Decida. Eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Toma essa decisão. E essa decisão, mesmo que você não saiba como, mas essa decisão vai fazer as coisas conspirarem. Vai fazer você sair da zona de conforto. Tá? E aí você, Rangel, mas eu estou numa situação periclitante, estou numa situação muito dura, mas eu vou passar alguns exercícios para você realmente reagir. Mas a decisão é muito importante. Decida ser feliz, decida ser bem-sucedido. E isso vai interferir nas suas ações, que vai interferir nos seus resultados. Bom, eu vou ter que realmente acelerar, tá, gente? É muito conteúdo. E acaba que eu acabo ficando muito empolgado falando desse assunto, porque é um assunto que eu gosto, é uma situação que eu vivi, e eu me sinto realmente extremamente à vontade de falar, mas nosso tempo urge.
Então, vamos lá. Tudo que eu venho falar nessa palestra aqui, ela está muito fundamentada pela psicologia positiva e pela neurociência. Né? Falando muito rapidamente, um pouquinho das duas, psicologia positiva, ela é nova, ela tem, se eu não me engano, aproximadamente 30 anos. E ela surgiu através de Mark Seligman. É um cara que eu vou te falar, é uma inspiração, uma inspiração divina. Um cara que realmente, na minha opinião, mudou a psicologia. Porque a psicologia, ela sempre foi tratar a doença. Então, se você está com ansiedade, então vamos deixar você sem ansiedade. Mas não necessariamente deixar você feliz. Se você está estressado, se você está com síndrome de pânico, se você está com qualquer doença, distúrbio mental, a psicologia, ela fala assim, vamos tirar dele a doença e vamos fazer ele ser normal. E Mark Seligman falou assim, peraí, gente, nós não podemos criar uma legião de pessoas normais, vamos criar uma legião de pessoas felizes. Nós não temos que tratar só a doença, nós temos que trazer a felicidade para as pessoas. Então, ou seja, e é isso que eu estou falando com vocês, eu estou falando o seguinte, o que eu estou trazendo aqui hoje não é para acabar só com a ansiedade, mas é para você trazer felicidade, é trazer emoções positivas, trazer otimismo, positividade, felicidade. Isso é baseado na psicologia positiva. E também na neurociência. A neurociência é uma ciência maravilhosa que nos traz muitos recursos para poder realmente transformar a vida das pessoas. Então, assim, eu vou falando aos poucos, né, vocês vão entendendo, e a neurociência, né, juntamente com a psicologia positiva, e o que eu vou falar ao longo dessa palestra, é para quê? Para produzir em vocês esses elementos que estão aí abaixo, ó, serotonina, dopamina, ocitocina e endorfina. Isso são hormônios e neurotransmissores que vão te trazer alegria, bom humor, criatividade, motivação, ou seja, então, quando eu falo tratar a ansiedade sem medicamentos, eu vou usar a própria química que já está dentro do seu corpo. Usar esses mecanismos, usar isso aí que já está dentro de você. Então, isso que é muito interessante e poderoso. Mas então, vamos lá. Estou falando agora de soluções. Angel, estou sofrendo muito, muito. Então, primeira ferramenta, ser positivo. Aí você fala assim, Rangel, como é que eu vou ser positivo diante de tantos problemas? Como é que eu vou conseguir ser positivo? E é isso que a psicologia fala. A psicologia fala o seguinte, que a realidade não necessariamente nos molda. A realidade não necessariamente te molda. Mas as lentes pelas quais o cérebro vê o mundo é que molda a sua realidade. Então, ou seja, o seu mundo externo representa apenas 10% da sua felicidade ao longo prazo. 90% da sua felicidade ao longo prazo é prevista pela maneira como o seu cérebro processa o mundo. Fazendo uma provocação, uma pesquisa científica provou que se você ganhar na loteria ou se você virar um paraplégico, daqui a um ano você volta a ter o mesmo estado de humor e de espírito que você tem hoje. Ou seja, não são as coisas externas que interferem na sua felicidade. Quem fala isso é a psicologia positiva, baseada em pesquisas homéricas, várias e várias e várias pesquisas, de anos e anos. Então, não é a sua realidade. Um exemplo disso, um professor de Harvard, Harvard, que é a universidade mais conceituada no mundo, ou uma delas, ele falando paralelo, que ele estava fazendo uma pesquisa entre os alunos de Harvard e o aluno de uma escola da África do Sul. Ele esteve na África do Sul, em Soweto. Soweto é uma periferia de Joanesburgo, e ele visitou uma escola onde não havia água tratada, não havia esgoto. Ele falou que era uma coisa horrorosa. E ele chegou lá falando de felicidade para aquelas crianças, e ele tentando criar algum tipo de entrosamento com aquelas crianças, ele perguntou para elas, falou assim, quem aqui gosta de fazer o dever de casa? E, para surpresa dele, 95% das crianças levantaram a mão com um sorriso no rosto. E a pessoa que estava com ele falou o seguinte,
eles consideram fazer o dever de casa um grande privilégio, pois os pais deles não tiveram essa oportunidade. E ele voltou de viagem para Harvard, e a mesma situação de fazer o dever de casa era motivo de depressão, motivo de desânimo, de sentimentos negativos dos alunos de Harvard, ou seja, da melhor universidade do mundo. Então, ou seja, olha só o paralelo, como é que crianças estudando numa escola em condições precárias podem ter mais otimismo que quem está estudando em Harvard. Esse é o ponto. O que molda a sua felicidade é apenas 10% do que é do mundo externo. 90% da sua felicidade no longo prazo é prevista pela maneira como o seu cérebro processa o mundo. Então, ou seja, se você elevar o seu positivismo no presente, seu cérebro vivencia o que é chamado de vantagem da felicidade. Ou seja, o cérebro no positivo tem um desempenho significativamente melhor do que no negativo, no neutro ou ansioso. A sua inteligência, criatividade e seu nível de energia aumentam. Então, se você achar um jeito de ficar positivo no presente, seu cérebro vai funcionar com mais sucesso, você será capaz de trabalhar mais rápido, mais inteligentemente. E você ficará mais feliz e você acionará os centros de aprendizagem do seu cérebro, permitindo se adaptar ao mundo de forma diferente. É poderoso. Bom, mas eu imagino que a pergunta que está aí, que não quer calar. Angel, como ser positivo diante de tantos desafios e problemas? É isso mesmo? Essa pergunta está aí te incomodando? É verdade. Como eu vou ser positivo passando por turbulências? Angel, você não sabe o problema que eu estou passando. Você não tem ideia. Realmente eu não quero nem... Sabe, problema é uma coisa que cada um quer contar um problema maior do que o outro. E eu não estou desmerecendo, e realmente tem pessoas que realmente passam problemas sérios. Isso é verdade. Mas eu quero passar aqui agora 3 exercícios para vocês, né? Aliás, eu vou passar a chave. Como ser positivo? Através da gratidão. E aí, justamente, em cima da gratidão é que eu vou passar 3 exercícios. 3 exercícios para vocês ativarem o positivismo em você, internamente. Ou seja, esse positivismo vai ativar a alegria, a felicidade dentro de você. Talvez não seja uma coisa assim bombástica. E é isso que eu quero provocar também, é o seguinte. Imagina que você planta um pé de feijão. E lá nasce um brotinho do pé de feijão. Não é lá um pedacinho assim, ele está começando a abrir. Você vai lá e pisa nele e fala assim, você não é um pé de feijão? E aí esse pé de feijão começa a crescer, ele dá um caulezinho, dá uma folhazinha. O que você faz? Você vai lá e pisa nele, você não é um feijão? Ou seja, você espera esse feijão desabrochar. Você planta ele, espera ele desabrochar. E o que eu quero te provocar é exatamente... Você vai passar a praticar gratidão, mas não entenda o seguinte, mas não está funcionando. A coisa ela vai desabrochando, ele vai começar uma sementinha que vai se abrir, vai dar um brotinho bem pequenininho, esse brotinho vai crescendo e vai crescendo, ou seja, é a consistência que vai produzir um resultado poderoso. Você precisa ter consistência. Seja consistente. Então, e eu falo isso com muita segurança, porque eu tenho visto transformações tremendas nos meus clientes. E é isso que eu quero te incentivar. Então, vou falar rápido. De gratidão. Faça uma lista. Se você pegar um papel agora, de preferência um papel, caneta, e começa a escrever: eu sou grato pela minha vida, eu sou grato pela minha saúde, eu sou grato pela minha família, eu sou grato pelo meu filho, eu sou grato, enfim. Se você tiver dificuldade, lembrem quem está em situações muito terríveis, tá? E você começar a listar. E não só listar, mas você todo dia, de preferência pela manhã, você pega essa lista e fala em voz alta. Eu sou grato eu sou grato, e vai falando. Segundo exercício, ao findar do dia, de preferência, né, você está lá se preparando para deitar, também pega um papel e caneta, ou escreve no smartphone, ou onde você preferir, e você vai falar, vai
vai escrever 3 motivos novos de gratidão que aconteceram durante as últimas 24 horas. O que aconteceu nas últimas 24 horas que você pode ser grato? É isso. Eu posso ser grato pelo almoço, eu posso ser grato pelo café da manhã, ou por uma coisa muito boa que aconteceu. Ou seja, você escrever 3 motivos novos que aconteceram nas últimas 24 horas. Fazer isso todos os dias. Faça isso sistematicamente. Isso vai programar o seu cérebro para a positividade. E terceiro, fazer um texto de uma experiência positiva, de algo positivo que você pode tirar de proveito do seu dia. Rangel, não teve nada positivo, mas que aprendizado que você teve? De repente, alguma lição. Olha, puxa, eu fiz algo errado e que foi um resultado desastroso. Então, você pode fazer do limão a limonada. O que você pode falar assim? Olha, eu posso tirar a lição sobre isso, 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 isso. Mas sempre do ponto de vista da positividade, tá? Ou aconteceu algo positivo, olha, hoje eu tive uma experiência interessante lá no trabalho, que me ensinou isso, e eu trouxe um benefício para o meu colega, para o meu chefe, ou seja, tá? Então, você fazer um texto, um pequeno texto, algumas frases, uma frase, 2, 3, sobre algo positivo, uma experiência positiva. Vamos caminhando. Meditação, ou eu ponho aqui 20 respirações profundas. Né? Algumas pessoas têm um bloqueio, um preconceito contra a meditação, que eu compreendo perfeitamente, porque eu tinha preconceito contra a meditação. Eu achava que era uma religião oriental, aquelas coisas do cara ficar com as pernas cruzadas, com aquela cara e os dedos circulares e fazendo ou seja, eu nunca gostei disso. Eu sou cristão, não tenho motivação e interesse em nenhuma religião oriental, e eu tinha realmente um preconceito. Só que eu quero te falar, a meditação hoje está sendo estudada pelas melhores universidades do mundo. E elas pegam o exercício da meditação, tiram toda a parte de religiosidade, de espiritualidade, e estudam apenas o exercício, a motivação. E aí, por isso que eu coloco aqui 20 respirações profundas. Por quê? Porque é poderoso. Eu vou te falar que no meu momento de crise, o exercício que realmente me levantou, me deu energia, foi a meditação. Então, mas como é que medita? E aí eu coloquei aqui 20 respirações profundas, né? Por quê? Hoje existem cursos que vão te ensinar meditação, que vão te cobrar em R$1.000. E eu vou te ser muito franco, eu não quero dar como aqui um ignorante ou um orgulhoso, mas enfim, eu acho que não é necessário você investir R$1.000 num curso de meditação, né? Então, ou seja, você pode começar isso hoje, agora, né? Termina essa palestra, faz aí 20 respirações profundas. O que você tem que fazer? Senta confortavelmente numa cadeira, não precisa cruzar as pernas, não precisa fazer cara feia, cara de triste, nada. Senta confortavelmente numa cadeira, não faça deitado, tá? Não faça deitado, sentado. Se você quiser sentar no chão, cruzar as pernas, ok. Escolhe um local agradável, ou longe de barulho, de confusão, de distração, e você vai começar a respirar profundamente. Você vai inspirar, puxar o ar pelo nariz, lentamente. Lembra dessas palavras, como eu estou falando, do jeito que eu estou falando, lentamente. Inspira o ar lentamente e expira, solta ele pela boca lentamente também, tá? E aí, assim, você vai fazer 20 respirações profundas. Este é um exercício que você vai gastar aproximadamente 4 a 5 minutos. É suficiente. Tá? A meditação, ela vai te ajudar a fazer um equilíbrio da química do seu corpo. Quando a gente está ansioso, estressado, passando raiva, angústia, a gente está soltando químicas negativas no nosso corpo, e a meditação vai te ajudar a equilibrar. A meditação vai te ajudar a você se conectar consigo mesmo, tá? Pra você ter ideia, hoje vários tipos de meditação têm sido cientificamente estudados nos últimos anos pelas melhores universidades do mundo.
E os resultados desses estudos mostram que a meditação, ela deixa as pessoas mais felizes, saudáveis, inteligentes, bem-sucedidas e conectadas consigo mesmo. Então, ou seja, comece hoje, tá? Outro ponto importante que, só para fechar essa parte da meditação. Angel, eu estou respirando profundamente. E aí o seguinte, o que você tem que fazer? Monitorar a sua atividade mental. Monitorar. O que você vai monitorar? Você vai pensar no aqui e agora. Você não vai nem pensar no passado e não vai pensar também no futuro. Concentra no aqui e agora. O que é o aqui e agora? Você vai prestar atenção nas sensações da respiração. Sente o ar entrando, e aí repare como é que seu corpo expande. Depois você sente o ar saindo pela sua boca, e você vê que o seu corpo se enche de energia, de bem-estar. Ou seja, pensa no aqui e agora. Se você for pensar alguma coisa, quiser pensar em algo para ocupar sua mente, pense em gratidão, pense em paz, pense em grato, o quanto que você é grato pela sua vida, pela sua saúde, enfim. Mas, ou seja, concentra no aqui e agora. Não pensa no passado, não pensa no futuro. E se isso acontecer, seja paciente e volta para o presente. Basicamente é isso aí, meditação, tá? Eu vou te falar, eu já conheço pessoas autores e mais autores de livros que impactam milhares, milhões de pessoas eu aprendi isso justamente num livro de um desses gurus, que ele fala assim, ó, a meditação eu faço exatamente isso que eu acabei de falar com vocês. Então eu não acho, se você amanhã quiser pagar R$ 1.000 num curso de meditação, fique à vontade. Mas isso aqui já é o suficiente para produzir os efeitos necessários. Terceiro, gentileza, pratique gentileza. Bom, você vai falar assim, poxa, Rangel, você tá certo esse slide, praticar gentileza, o que praticar gentileza tem a ver com a ansiedade? A prática de gentileza, na prática de gentileza, o maior beneficiado será você mesmo, né? Olha só que interessante. Você vai ser gentil para fazer bem para você mesmo. Tá? Então, esse é o exercício. Por quê? Porque quando você é gentil, você faz gentileza, isso vai produzir em você serotonina, dopamina e ocitocina. E aí você vai falar assim, pô, Rangel, mas é difícil às vezes ser gentil. É por isso mesmo, você tá com baixa dopamina, baixa serotonina e baixa ocitocina no seu corpo. E você precisa estimular, no início vai ser meio trabalhoso, meio difícil, mas você precisa, porque está em baixa. E é por isso que você está ansioso, porque quando você estimular isso vai fazer um efeito transformador em você, e vai começar a eliminar a ansiedade, como naturalmente. Por quê? Porque onde tem muita serotonina, dopamina e ocitocina, não tem ansiedade. Então, esse é o ponto. E o que eu estou falando, a Organização Mundial de Saúde, ela afirma que a saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doenças ou enfermidade. Ou seja, o humor positivo é um importante indicador de saúde e longevidade. Então, vou te dar algumas dicas aqui, vou dar, aliás, algumas sugestões de ser gentil, mas são coisas simples. E, primeiro, você tem que estar consciente que você está fazendo a gentileza. Sabe? É meio o seguinte, ó, você apontar o dedo para mim, ó, eu sou o cara gentil. Eu sou a pessoa gentil, eu estou sendo gentil com a pessoa. É isso mesmo. Você tem que perceber que você está sendo gentil. Né? Então, se tiver algum homem nos ouvindo, né, a criança acordou, e aí a sua esposa está lá dormindo, você vai lá e decide, não, meu bem, eu vou lá cuidar da criança, e aí você se propõe, vai lá, e aí tá aquela louça suja depois do almoço, você se propõe, não, amor, eu vou lavar a louça, ou seja, você está praticando gentileza, mas isso muitas vezes em você, nossa, meu Deus, mas aí você vai, ou seja, você vai exercitar esse ato de gentileza, tá? Então, outras sugestões, separe 30 minutos ou 1 hora por dia para você ligar para as pessoas
Opa, teve uma queda, né? Teve uma queda e vamos retomar. Vamos lá. Deixa eu colocar a tela aqui de novo. Eu estava falando sobre gentileza. Então, continuando aí na gentileza. Eu estava passando algumas sugestões. Então, eu estava falando. Então, ou seja, porque eu estava sugerindo, o ansioso tem a mente agitada. Então, ou seja, desacelera essa mente. Alguém começou a conversar com você, pare o que está fazendo, olhe no olho, olho no olho da pessoa, tá? Você conecte com as pessoas. Isso é ser gentil. O seu filho chama papai, papai, papai. Para o que você está fazendo, olha no olho do seu filho e dá atenção para ele. Sua esposa vem conversar com você, para o que você está fazendo, olhe no olho olho no olho. Ok? Isso é gentileza. Ah, mas isso é para te incomodar mesmo. Você está precisando de serotonina, dopamina e ocitocina. Você precisa incentivar, né? Você precisa falar assim, e outra. Olha, eu vou ser gentil com a minha esposa, vou olhar no olho dela. Ou seja, você precisa dessa consciência, tá? Seja cordial, dê passagem na rua, no elevador, no banco, no trânsito, né? Você está lá querendo ir para o trabalho, vem um espertinho querendo furar, ou até, às vezes até não. Seja gentil, dê o espaço, deixa a pessoa entrar. Às vezes é um sem educação, um cara que quer furar fila, mas seja gentil. Enfim, né? Seja cortês no trânsito. E mais, de novo, eu sou gentil, eu dou passagem para as pessoas. Ou seja, aponte para você mesmo e veja como que você é uma pessoa gentil, vai trabalhando isso para você. Né? Use as palavras mágicas, por favor, com licença, obrigado, bom dia. E aí você encontra aquele vizinho que é meio ranzinza, viu ele, fala assim, bom dia, boa tarde, boa noite, e ele nem te responde, mas seja gentil. Você está sendo gentil. Enfim, ou seja, exatamente, não espere um reconhecimento das pessoas. Você tem que ser gentil, mesmo que não tenha esse reconhecimento. Então, outra dica muito interessante, elogie as pessoas. Agora, elogios sinceros, sem brincadeira, sem gracejo, sem nhenhenhê. Tem que ser elogio sincero. Olhe no olho da pessoa e fale, olha, fulano, parabéns, gostei da sua atitude. Olha, querida, você está muito bonita, né? Você é uma mãe muito dedicada, você é uma esposa muito dedicada. Ou seja, não faça elogios com gracejos, risadinhas, mas o elogio também é uma gentileza. Abraços, né? Dê abraço nas pessoas, é uma gentileza, em quem quer, lógico, né? Mas no seu filho, na sua esposa, no pai, na mãe, seja gentil. Mesmo que as pessoas hoje estão um pouco travadas, mas trabalhe essa gentileza. Isso vai produzir serotonina, dopamina e ocitocina, e você vai ver a ansiedade dissipar. Vamos lá, visão e perspectiva de futuro, né? Eu falo isso muito baseado nesse livro, gente, né? Se puder ler esse livro, Picos e Vales, foi um livro que na minha crise de ansiedade foi muito interessante, onde ele fala justamente que a vida são picos e vales. Tem momentos que nós estamos no vale, vivendo momentos ruins, e momentos que nós estamos no picos, vivendo momentos positivos. Então, a vida, a beleza da vida é essa, são os picos e vales, porque os vales nos fazem a amadurecer, aprender, enfim. E os picos são o momento da vitória, o momento do reconhecimento, o momento realmente que a gente chega no topo, é o momento de comemoração. Né? Então, mas a gente pode viver com harmonia entre picos e vales. E esse livro faz uma abordagem muito interessante, e é sobre isso que eu quero falar, porque é o seguinte, um grande aliado e potencializador para quando nós estamos experimentando momentos ruins é ter uma perspectiva de um pico. Ou seja, quando a gente está passando momentos difíceis, nós precisamos ter uma esperança, uma oportunidade, uma expectativa de chegar ao pico. Né? Ou seja, o pico aqui ele tem o papel de alvo, de meta, um objetivo, uma visão. Né? Então, quando nós não temos essa perspectiva do pico, nós podemos aprofundar ainda mais no vale e até mesmo mentalizarmos vales ainda mais profundos. Ou seja, aquilo que você acha que já estava ruim
pode ficar pior. Então, ou seja, crie uma perspectiva de futuro, uma visão, onde você quer chegar. Pare de ficar olhando só para os seus problemas. Não, pare de olhar. É como se imagina o seguinte, você tá afogando no oceano, e se você olhar para baixo, tem muito oceano ainda para eu afundar. Para de olhar para o fundo e olha para cima, para onde você tem que ir, subir, para sair e parar de se afogar. É mais ou menos fazendo essa analogia, olha para o pico, olha onde você quer chegar, mentaliza diariamente. Né? Aí o autor fala, crie uma visão sensível, é você criar algo tão formidável, tão realista e atingível para se desejar com bastante força. Aplicar os 5 sentidos, né? Visão, sensação, audição, ou seja, numa imagem com detalhes tão verossímeis e específicos que você começará a se dar conta que é possível concretizar aquilo. Gente, isso é muito poderoso, tá? Muito poderoso. Né? Tenha um pico, tenha uma perspectiva de futuro, tá? Para você parar. Assim, um outro livro muito interessante é esse, de Viktor Frankl, que ele é um sobrevivente dos campos nazistas, ele sofreu nos campos nazistas, ele sofreu igual um cachorro, ele perdeu o pai, a mãe, a irmã, perdeu a esposa em crematórios, ou seja, e assim como ele, alguns outros judeus sobreviveram àquele campo. E na sua análise, estudando, ele fala assim, o que fez essas pessoas sobreviverem a momentos tão dramáticos, tão terríveis, né? Exatamente. Como pode? A gente faça uma analogia dos seus problemas com quem está num problema igual num campo nazista. E a resposta que fez dele para essas pessoas que sobreviveram as pessoas que sobreviveram aos campos nazistas eram pessoas que tinham uma perspectiva de futuro. Elas se viam vivendo fora dali. Elas se viviam em casa com as suas famílias, elas se viam trabalhando, produzindo, enfim. Então, ou seja, perspectiva de futuro. Crie essa perspectiva, crie uma imagem sobre isso. Voltando, outro ponto, outro exercício, que é o exercício físico. O exercício físico é outro ponto poderoso, muito poderoso, e eu vou acelerar aqui um pouquinho, né, para a gente ter um momento de tirar dúvidas. Qual que é o desafio que eu quero lançar para você? Tá? Faça 5 minutos de exercícios, tá? Não, mas faça todos os dias. Não é aquele negócio de 2, 3 vezes por semana, não. Faça todos os dias, de domingo a domingo. 5 minutos. 5 minutos. Eu estou falando de 5 minutos baseado em pesquisa, não é... Eu li autores que já comprovam que se você fizer caminhadas curtas de 5 a 10 minutos, você já passa a ter alterações significativas no seu estado de humor, materializando-se no aumento de energia. E às vezes você ainda pode perceber uma redução da tensão. Ou seja, o objetivo aqui de exercício físico, tá? Quero chamar a atenção, não é para você emagrecer, não é para você ter saúde física, não é fortalecer os músculos, nem nada. O exercício físico aqui, de 5 minutos, é puramente, o objetivo dele é te trazer resultado emocional. Porque ele vai provocar ali agitação no seu corpo, né? Porque quando a gente movimenta, quando a gente faz exercício físico, ocorre um estado de excitação geral do corpo. Ele ativa o metabolismo cardiovascular, ele produz alterações endócrinas no cérebro, produz alterações hormonais e mudanças fisiológicas por todo o organismo. Então, esse tipo de mobilização do corpo contribui para alterações positivas no estado do humor. Então, meu amigo, minha amiga, que vocês estão me ouvindo, faça pelo menos 5 minutos. Angela, mas eu não tenho 5 minutos. E aí eu te falo, se você não tem 5 minutos para cuidar de você mesmo, se você não tem 5 minutos para cuidar da sua saúde, do seu bem-estar, da sua felicidade, aí eu diria, aí você desculpa, mas você merece realmente ser ansioso. Se você não tem 5 minutos, tá? O que é tão mais importante do que você mesmo? O que é mais importante? Seu trabalho, ou enfim, você é a pessoa mais importante para você. Então, dedique 5 minutos para a sua saúde, para o seu bem-estar emocional. Ok? O que eu faço? Caminhada,
pula a corda, fica pulando no mesmo lugar, faz o que você quiser, mas movimente-se, pelo menos 5 minutos. Uma caminhadinha já é suficiente. Se você correr, já vai excitar mais um pouco, mas enfim, movimente-se. E por último, né, fechando aqui, é o lazer. Então, pratique o lazer, porque o lazer, quando você pratica o lazer, ele também, de novo, vai produzir serotonina, dopamina, ocitocina, endorfina. Por quê? Porque te dá prazer. E justamente, eu estou falando de lazer que te dão prazer. Então, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito, muitas vezes, sair da minha casa, ir ali numa pastelaria, comer um pastel, uma coisa muito simples. Talvez eu vou ali e gasto R$5, R$3, ou seja, mas eu chego lá, me dá uma sensação, produz endorfina, me dá um prazer, ou seja, eu estou falando disso. Então, faça uma lista e comece a também exercitar o lazer. E aí que eu dou algumas sugestões, por exemplo, assistir um filme com a família, um filme engraçado, você rir muito, se divertir, principalmente com seus entes queridos, né, ir ao cinema, sair com os amigos, fazer uma caminhada por um lugar agradável, contemplar um mirante, isso é bacana, ir ao estádio assistir um jogo de futebol, receber amigos em casa, isso é bacana também, visitar familiares e parentes, ter momentos ali agradáveis, tá, gente? Você vou ter momentos agradáveis, tá? Isso é um detalhe importante. Ir ao clube, se divertir e viajar. Então, essas são algumas sugestões de lazer, e aqui, justamente, eu finalizo essa palestra, né, e eu quero falar com vocês que todo esse conteúdo que eu acabei de passar para vocês, isso tem em profundidade no meu treinamento, um treinamento online, que acabe com a ansiedade em 7 dias. Então, o que eu passei aqui, lá nesse treinamento, tem profundidade, tem um resumo, tem exercícios práticos para você fazer e tal. Então, ou seja, então quem não adquiriu ainda esse treinamento, ele pode ser adquirido. Ele é um treinamento que o objetivo dele não é, de forma alguma, eu ganhar dinheiro com isso. Ele tem um custo de R$17. Esse custo é muito mais, ele tem muito mais uma função de atingir o maior número de pessoas, porque, querendo ou não, eu gasto com divulgação, com impulsionamento no Facebook, né, tem todo o custo de hospedagem e por aí vai. Então, ou seja, esse treinamento, se você quer, é uma forma de te ajudar, e você também adquirindo, você contribui para que eu possa ajudar ainda mais pessoas, tá? Porque com mais recursos eu posso impulsionar mais, posso atingir mais pessoas e ajudar a diminuir um pouco a ansiedade das pessoas, tá? Hoje eu encaro isso como uma missão de vida. Eu quero realmente, né, o máximo de pessoas que eu puder atingir, eu quero atingir para realmente fazer com que essas pessoas deixem de ser escravo da ansiedade. E aí o seguinte, comprou o treinamento, não gostou, não te agradou, você ainda tem 30 dias para você solicitar o seu investimento de volta. Isso é só para mostrar uma credibilidade. Eu não estou aqui querendo vender produto assim, para ter lucro com isso e tal. Não, meu objetivo é o objetivo de transformação de vida das pessoas. Então, comprou o produto, tem 30 dias para você fazer, você consegue fazer ele rapidamente, né? O objetivo é que você faça em 7 dias. Não interessou, manda um e-mail falando que você quer o seu dinheiro de volta e você recebe o valor de volta. Então, mas se você quer, além de se beneficiar, contribuir para que mais pessoas tenham acesso a essa informação, né, você adquirindo, você vai contribuir para isso. Ok? Tá aí o link para você fazer o download, né? Então é isso aí, vamos lá. Então vamos lá, vamos para a parte de agora de perguntas. Vamos para a parte de perguntas e eu tenho aqui, vamos lá. Deixa eu ver quantas pessoas estão online ainda. Né? Vamos ver se eu não estou aqui falando sozinho. Tem 6 espectadores, eu sou um deles, então tem 5 pessoas me acompanhando.
né? Então, obrigado aí pelas 5 pessoas que estão me acompanhando até agora, tá? Muito obrigado mesmo. Eu espero que eu tenha contribuído positivamente, tá? E aí estamos aí aberto agora a fase de perguntas. Bom, ok. É, ah, foi me feita uma pergunta aqui que eu assim, tá, foi a pergunta da Angelita, eu não ficou muito claro para mim, Angelita, assim, você desculpa, é, porque a sua questão aqui é uma fobia, né? É muito mais uma fobia do que uma ansiedade, pelo que eu entendo, tá? Como eu disse, eu não sou psicólogo, mas eu percebo que você tem muito mais uma fobia do que ansiedade, e essa fobia, ela produz ansiedade, né? Então, é isso que eu entendo. Enfim, aí a fobia é realmente, você tem que buscar a causa dessa fobia. Por que você tem essa fobia? Por que você tem esse medo? Assim, se eu fosse dar um palpite, provavelmente está relacionado a algum trauma que você sofreu, alguma situação que aconteceu desagradável, mas aí, assim, eu seria muito raso poder falar isso, porque para eu poder realmente falar algo sobre isso, eu precisava entender um pouco mais do seu caso, tá? Eu precisava entender mais profundamente. Eu não sei se é o caso aqui, mas qualquer coisa a gente pode falar aí por e-mail, enfim, você me manda um e-mail, a gente pode bater um papo, de repente a gente faz uma call, né, uma call pela Skype, só para eu entender melhor, para eu poder, de alguma forma, poder contribuir, né, com relação a isso aí, tá? Então é isso. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, alguma observação, alguém colocou alguma coisa. Se quiserem colocar algum comentário, se foi interessante a palestra, se não foi, se não foi interessante, coloca também, tá? O feedback para mim é importante. Se não foi boa, fala por favor o que eu posso melhorar. Enfim, vamos fazer vamos um termo que é muito usado no code, vamos co-criar, vamos fazer co-criar, fazer todo mundo contribuir para fazer um trabalho ainda melhor. Me perguntaram aqui se eu estudo sobre psicologia positiva. Eu estudo, sim, eu leio livros, se você jogar no Google, tem muita coisa interessante sobre psicologia positiva. No meu blog, né, imagino que todos têm acesso aí ao meu blog, performancemaxima.com.br. Eu produzo, alguns artigos sobre psicologia, bastante coisa lá sobre psicologia positiva, tá? E, basicamente, psicologia positiva é isso que eu falei, ela não está focada em tratar a doença, aliás, ela não está focada em deixar as pessoas normais, elas querem deixar as pessoas felizes, né, bem-sucedidas. Então, esse é o ponto. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A princípio, não tem mais nada. A Nanda está dando aqui um feedback. Obrigado, viu, Nanda? Tá, obrigado, né, ela deu um feedback positivo. Eu realmente faço votos que vocês coloquem em prática o que foi dado, né, se possível, adquiram um curso onde vai estar lá. Esse curso, o acesso dele é online, você vai ter acesso a ele, né, e aí eu até aconselho, pode comprar esse curso online e passa para sua família, para os seus parentes, para amigos,
o objetivo é uma missão de realmente ajudar as pessoas a terem controle sobre a ansiedade, tá? Então, eu não me importo se eu comprar o curso e passar a senha para mais pessoas de acesso, isso eu acho extremamente positivo, tá? Então eu recomendo aí. Deixa eu ver se tem algo mais. Simone, ótimo sua palestra. Sou psicóloga e estou muito por essa área. Parabéns pela sua iniciativa de ajudar de maneira acessível a muitas pessoas. Obrigado, Simone. Obrigado. Esse é o espírito mesmo, é ajudar as pessoas. Né? Se você também tiver esse mesmo espírito, vamos unir forças aí, tá? Para isso, eu acho que eu já sofri muito com ansiedade, eu sei o que é. É uma prisão, é uma escravidão, tá? É muito sério e eu acho que a gente pode, de formas, né, simples aí, tá trabalhando isso. Deixa eu ver se tem algo mais. Bom, não tem mais nenhum comentário, não tem mais nenhuma pergunta. Eu só quero, então, estou dando mais um refresh aqui para ver se entra mais alguma coisa. Tá certo. Então, nesse exato momento, estou com 6 espectadores. Um deles sou eu, né? Então, 5. Agradeço, né? Agradeço a paciência, agradeço a compreensão por vocês terem aguardado, esperado, tá? Espero ter contribuído, sabe? Desejo cadastre lá no meu blog, passe a assinar, veja os artigos, né? Ou seja, eu sempre costumo falar, se você quer fortalecer sua musculatura, não adianta você ir lá na academia um dia e ficar malhando 3 horas e depois nos outros dias não faz nada. Isso são exercícios que é consistência, tá? É consistência. Tenha consistência. Trabalhe esses exercícios com consistência, tá ok? Então é isso que eu incentivo. Agradeço mais uma vez. Realmente, para mim foi uma honra, foi um prazer poder falar com vocês. E desejo tudo de bom, muitas felicidades, né, sucesso, né, fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.